Olá, queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que atormenta a nossa vida desde que nós saímos da high school, que é a questão do inglês. Jesus, como é complicada essa história de aprender inglês. Como eu passei por todo esse processo de ter essa barreira, eu até fiz um vídeo no canal, eu tava fazendo aqui o roteirinho, eu postei esse vídeo em outubro de 2016, um vídeo bem antiguinho, mas nesse vídeo eu conto um pouquinho da minha história, da minha barreira, né, que eu tinha com a língua, e eu era estudante de comércio exterior e tinha medo de falar inglês, né, uma coisa assim complexa. Enfim, fui fazer um intercâmbio, 6 meses, foi ótimo para desenvolver essa questão de não ter mais o medo de falar, que era a minha grande barreira. A minha grande barreira era falar. Eu sempre consegui escrever bem, ler, e escutar bem, só que falar, tipo, travava. E aí eu resolvi então fazer um roteiro hoje para fazer um bate-papo com vocês sobre essa questão. E tentar entender por que a gente tem essas questões, né? De ter medo de falar. E eu recebo muitas mensagens de inscritos falando: Nath, eu consegui a prova do college, mas eu ainda tenho medo de me apresentar em público. Outros falam: toda vez que eu vou fazer uma prova eu travo, eu esqueço tudo. E aí, tudo isso tem a ver com as barreiras que a gente cria. Tem uns que tem essa barreira de escrever, tem outros que tem a barreira de falar, tem outros que tem muita dificuldade no ouvir. Por mais que você tente, parece que não entra na sua cabeça a pronúncia, o que a pessoa falou. Quando as pessoas juntam as palavras, fica complicado da gente entender. Então, cada um tem a tua barreira. E é muito interessante, porque fazendo este vídeo, eu identifiquei uma coisa muito, muito importante, que nós precisamos desmistificar. Essa questão de que o inglês tem um fim. Existe um momento da tua vida que você chega e fala assim: não preciso mais estudar inglês. Isto é um mito, porque hoje, se você me perguntar: Nath, você se considera fluente em inglês? Não me considero fluente em inglês. Tem muitas coisas que no meu dia a dia eu vou sempre polindo o meu inglês. Eu considero assim, meu inglês, óbvio que não é um inglês intermediário nem, né, básico. Eu já moro fora do Brasil há mais de 2 anos, eu uso o idioma todos os dias. Hoje, pra mim, não é difícil eu pegar um telefone, resolver um problema por telefone, responder um e-mail. Mesmo no meu trabalho, eu trabalho há 2 anos numa empresa canadense. Eu percebo que evoluiu muito o meu inglês. Tem dias que eu até comento com a minha mãe, eu falo: mãe, eu lembro que quando eu tava na Greystone, acho que eu nunca falei isso no canal, que eu entrei na Índigo, gente, eu tinha que fazer o tal do co-op, que é o estágio no floor, que é você ficar lá na loja. Eu entrei na Índigo, gente, pra trabalhar na equipe de merchandising. Pra quem tá chegando agora, caiu de paraquedas nesse canal, enfim, prazer, eu sou a Nath. Eu moro no Canadá e eu trabalho numa livraria canadense, que é super famosa aqui. Porém, eu trabalho na equipe de merchandising, que faz todos os projetos de abastecimento da loja, de deixar aquela loja linda, maravilhosa, que faz a gente querer comprar tudo. É a minha equipe que faz. Porém, quando eu fiz o meu primeiro programa de estudos, era um programa de Customer Service e eu tinha que ter horas de atendimento aos customers. E aí eu tinha que cumprir horas com a loja aberta e tal. Aí eu lembro, gente, que eu ficava desesperada, rezando pra ninguém me perguntar nada, absolutamente nada. E o ambiente, assim, da loja se alguém entrar na loja procurando um livro, a pessoa vai falar pra você: então, eu tô procurando o livro do autor tal. Aí você fala: ok, vamos procurar no computador. Aí você tem que digitar o nome da pessoa ou digitar o título do livro. Eu lembro que uma das primeiras gafes que eu dei nessa coisa de ir lá digitar a birosca do nome do livro, a pessoa estava procurando um livro que chama Red Notice. Só que na minha cabeça louca eu entendi ready, de ready, e aí eu ficava digitando ready, e a mulher: não, red notice, e eu: ready notice, e não aparecia nada. Aí teve uma hora que eu comecei a ficar tão nervosa, que eu senti isso aqui tudo quente. Aí eu falei pra moça: você se importa de você digitar? Porque tipo, chega um momento, gente, que vocês precisam entender o seguinte: ninguém nasce sabendo. E é sobre isso que esse vídeo vai falar hoje ao coraçãozinho de vocês e à cabecinha de vocês. Ninguém nasce sabendo. Então, a primeira coisa que eu descobri pra tirar esse bloqueio
eu estou numa fase de aprendizado. Então não tem problema nenhum eu deixar o outro saber que, primeiro, o inglês não é minha língua nativa e, segundo, eu estou aprendendo. Então o que eu comecei a fazer? Todo cliente que eu ia começar a atender, eu falava assim, olha, inglês não é minha primeira língua, eu sou estudante aqui em Toronto. Se por acaso não entender o que você tá falando, eu precisar repetir, você desculpa pelo meu inglês. Sempre dessa forma, assim, bem educada. E aí meio que a pessoa já fica num outro tom com você. Porque eu passei por situações na loja de pessoas super mal educadas, sabe? De eu não entender o que a pessoa tava perguntando, né? E a pessoa fica brava ou ficar sendo até grosseira com você. E quando eu passei a fazer isso, meu, abriu o mundo. As pessoas têm mais paciência em se fazer entender. E aí foi super legal. Hoje, às vezes acontece, né, de eu estar na loja, ainda com a loja aberta, e tem um movimento muito interessante, né, que as pessoas veem você ocupada, fazendo qualquer coisa, é pra você que elas vão perguntar. Pode estar lá o fulaninho em pé, assim, prontinho pra atender, ela vai em quem tá ocupado. Então tô eu lá mexendo com as minhas coisas, sempre eu tenho que atender cliente na loja hoje. E aí esses dias eu falei pra minha mãe, eu falei, nossa mãe, esses dias não sei quem me perguntou alguma coisa, eu respondi de costa pra pessoa, eu nem olhei pra saber quem que era a pessoa. E na hora me veio isso na cabeça, eu falei, gente, olha como as coisas são, né? O que era um fantasma pra mim há 1 ano e meio, né, 2 anos atrás, hoje, tipo, não é mais uma barreira. Se eu estiver dentro da loja, e mesmo se a pessoa falar comigo, eu não entender o spelling que eles falam, né, que é como você vai digitar cada letra, tipo, isso não me deixa nervosa mais, né? Recentemente eu tive um caso assim. A moça queria um livro que tinha aquela expressão Shazam, que é tipo, vem de mágico, assim. E aí a gente não tava achando, assim, o jeito de escrever, se era com K, se era com CH, com C. E eu lembro que a menina ficou falando pra mim como se eu não tivesse entendendo o que ela queria dizer. Tipo, ela falava as letras, né? Tipo, si, ei, não sei, e eu ia digitando, só que não aparecia nada. E meio que eu vi que ela tava meio impaciente. Tanto que depois, o jeito de escrever a palavra não tinha nada a ver com o que ela tava ditando pra mim. Mas é uma situação que você não se intimida mais. Você, no próprio português, se alguém vier falar alguma coisa pra você, isso aqui é com G ou com J, isso aqui é com essa com C cedilha, tipo, a gente tem esses issues no nosso próprio idioma, então isso também não é diferente no inglês. Então você passa a entender que todo esse medo e esse bloqueio é muito mais do nosso psicológico do que realmente da situação. Outro fato interessante que aconteceu comigo, esses dias eu tava respondendo os comentários lá do YouTube, e alguém falou pra mim assim, você devia cuidar melhor do seu accent, né, que é o do seu sotaque. E eu parei, tipo assim, pode ser que em outro momento da minha vida isso me ofenderia, mas não me ofendeu em nenhum momento, sabe? Aí eu respondi pra pessoa, tipo, obrigada, né, pela sugestão, até porque a pessoa não foi grosseira, nada, foi um comentário muito, até educado, mas aquilo não me ofende, porque eu respondi pra pessoa, falei assim, olha, realmente a parte do falar, né, e de não ter o sotaque é a coisa mais difícil. E eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte, não sei se vocês assistem GNT no Brasil, e tem o Claude, que é aquele francês, né, o chefe de cozinha. E o Claude vive no Brasil há 20 anos, e ele ainda fala com sotaque francês. Então, assim, o sotaque a gente nunca perde. Por mais que você, né, é óbvio que depois de muitos anos morando fora, pode ser que você não tenha nenhum sotaque. Se você se apegar, né, aprender mesmo, deixar o teu inglês mais polido, você vai chegar um momento que você não tem o sotaque. É possível? É possível. Mas, em geral, não é uma coisa que eu me preocupo. Óbvio que eu não vou ser relapse e falar assim, não, eu não quero, tipo assim, as pessoas me entendem, eu tenho o meu sotaque e dane-se. Não, eu sempre tento melhorar alguma coisa. A gente tá sempre em evolução e, como eu disse, o inglês não é uma coisa que tem um ponto final, você vai sempre aprendendo, sempre aprendendo. E então, assim, esse movimento de você deixar claro pra pessoa que você está aprendendo gera, assim, um pouco mais de calma, sabe? A gente não pode deixar esse medo e esse medo de errar, né, te bloquear no momento de uma conversação, no momento de uma abordagem, no momento de uma apresentação, ou mesmo no momento de fazer uma prova. Você tem que tentar minimizar as barreiras. Primeiro você identifica qual que é a tua barreira, né, e começa a trabalhar isso de uma forma racional, de uma forma consciente. Não fique assim, poxa, eu tenho medo de me apresentar. Ok, você já identificou que o teu problema é a apresentação. Mas qual que é o teu problema? É timidez?
É realmente a questão de falar o inglês errado? Se for, o que você pode melhorar para você não ter mais essa barreira, esse medo de falar errado? Pode ser que antes de começar a tua apresentação, você já deixe claro para a tua audiência, olha, me desculpem pelo meu inglês, caso vocês não entendam alguma coisa, pode pedir que eu repito, e deixa claro a situação que está o teu inglês, o teu idioma, mas que você vai tentar dar o seu melhor para passar aquela informação de uma forma coerente, de uma forma clara, ok? Independente do seu sotaque, ou de erros de gramática, de erros de pronúncia. Né? Então, isso talvez te ajude a ficar mais tranquilo e fazer essa apresentação. Então, é muito importante você primeiro identificar e depois trabalhar os pontos que te bloqueiam. E aí vai desarmando esses bloqueios que a gente tem. E aí tem uma situação que eu passei que me fez ver de uma outra forma, porque eu fui fazer um mochilão para a Europa. E aí nas minhas pesquisas tal, eu identifiquei o seguinte, que na França as pessoas não falam inglês. Um desses blogs aí de viagem e tal, falava que os franceses, eles são muito... culturalmente, eles têm essa rixa com os ingleses, né? Então, se você chegar e falar com alguém em inglês, ninguém vai te responder. Então, eu peguei essa informação e eu fiquei o quê, né? Crazy. Falei, não, gente, eu vou ter que dar um jeito. E eu lembro que antes de fazer meu mochilão, eu fiz 2 meses de francês. Por sinal, é uma língua muito fácil. E isso é uma coisa que eu não sabia, já tinha ouvido falar, que quando você vai aprender o segundo idioma depois do inglês, fica muito mais fácil. Meio que você aprende com uma facilidade muito maior. E aí eu lembro que eu fiz esses 2 meses de francês, e aí quando eu cheguei, e aí eu passei por vários países no meu mochilão, mas quando chegou na França, eu lembro que eu aprendi a falar uma frase em francês, que era, eu não falo francês fluente, você permite que eu fale você em inglês? E aí todo mundo falava comigo em inglês, ou seja, minha viagem inteira da França foi de boa, porque todo mundo falava inglês comigo. Qualquer loja, hotel, pra comprar qualquer coisa, restaurante, eu não tive nenhuma dificuldade. Eu fui ter problema lá na Itália, porque o povo grosso que é italiano, e eles não querem falar com você em inglês, e eles não sabem falar inglês. E aí, né, como todo mundo na vida já assistiu Rei do Gado, Terra Nostra, eu fui me virando, filha. Comi, comprei, sobrevivi à Itália. Mas isso vai te dando uma visão diferente com relação ao idioma. Quando você está aprendendo, você se coloca nessa situação de aprendiz e você deixa de ter vergonha ou de ter medo. A experiência do mochilão me deu muito essa coisa da autoconfiança, da autoestima, de você pensar assim, gente, ninguém nasceu sabendo. Eu me virei com o meu inglês intermediário mesmo a viagem inteira, não tive grandes dificuldades, tive dificuldades na Itália e tive dificuldades em Barcelona, porque a Itália, porque muita gente não fala o inglês mesmo, só o italiano, e eu tive problema em Barcelona, porque Barcelona não fala nem inglês, nem espanhol e nem nada. Eles falam catalão, que aí é outro idioma que, sei lá, é uma mistura de francês com espanhol com inglês. O O do Borogodó. O que me salvou foi o Google Translator e as frasezinhas que vem no guia lá de turista. Mas entende? São coisas que vão fazendo você se desmistificar dessa coisa de que, eu tenho que ter um inglês perfeito, eu tenho que ter um idioma perfeito. Pera um pouquinho, você tem que se fazer entender. Esse é o primeiro estágio. Depois, é óbvio, tipo, eu vim morar num país de língua inglesa. Eu tenho mais aqui todo dia me esforçar para melhorar e corrigir pequenos erros e sempre estar aprendendo. Uma coisa legal que eu comecei a fazer aqui no Canadá, e esse é o estágio que eu tô hoje. Melhorar a minha pronúncia. Sempre eu aprendo uma forma nova de falar as palavras. Eu separei 3 coisinhas aqui que eu achei interessante para falar para vocês de pronúncia. Por exemplo, aqui, toda vez que eles vão falar o P em qualquer palavra, eles enchem a boca de ar para falar. Então não é part-time, é part-time. Eles enchem a boca de ar e meio que o P sai assim, sabe? Part-time, party ou Peter, sempre com esse p. E aí você vai... Sabe o que eu fico fazendo? Eu fico olhando o jeito que a pessoa fala. O jeito que a pessoa fala. Aí eu fico no espelho falando igual, pra ver se sai igual. Outra coisa é o time. Não é tá. É time. Mesma coisa, enche a boca de ar. Time. E é muito legal, gente. Você começa a prestar atenção. Sabe uma coisa que eu faço muito também? Assistir Friends.
Assiste Friends e começa a reparar a fonética, como é que eles... tem um monte de exercício de fonoaudiologia também, gente, pra isso. O jeito que eles falam a letra T, a letra P, o tal do TH, é muito doido. E o jeito que eles falam, pra gente, pra brasileiro, soa meio arrogante, o jeito que as pessoas falam inglês, mas não é. É a forma que eles têm pra articular a boca e o som sair da forma que sai. Outra palavrinha também que esses dias eu tava vendo como é a forma certa de falar, education. A gente fala education. Na verdade, não é education. No meio entre o U e o C, ele tem tipo um jotinha. Aí fica education. Education. E o shan, que é o T-I-O-N, tem essa sonoridade de shan. Então fica education. Então, esses pequenos detalhes vão deixando o nosso inglês mais polido, mais bonito e mais próximo ao inglês de um nativo. Mas eu não tenho a menor pretensão de que um dia eu vou falar igual um nativo, porque sempre vai ter alguma coisinha que eu não vou conseguir falar da forma como eles falam, não é minha língua nativa, mas eu não posso ficar me bloqueando porque eu não sei falar perfeitamente o inglês, eu não sei falar perfeitamente o francês ou qualquer outra língua que eu resolver aprender. Então eu espero que dividindo essas histórias com vocês, fique mais fácil de vocês identificarem então quais são as barreiras que vocês têm e trabalhar nelas de uma forma mais leve, sabe? Não seja tão duro com você mesmo, seja mais leve e busque aprender. Busque coisas para sanar esses probleminhas. A minha barreira pessoal no passado era falar. Hoje eu não considero mais uma barreira, mas eu considero sim que eu tenho muitas oportunidades de melhorar a forma que eu falo, a pronúncia. Então sempre eu busco assistir vídeos, fazer exercícios de fono, coisas para melhorar isso. A parte de ler e escrever eu acho que eu estou ok, mas a parte de falar é uma coisa que eu não acho que eu estou tão ok. Então sempre a gente vai ter alguma coisinha para melhorar. Basta a gente ter humildade, ser mais light com nós mesmos e aceitar que a gente está sempre num processo de evolução. E as coisas vão fluir de uma forma legal, gostosa, e isso não pode se tornar para você um fantasma, um pesadelo. Principalmente se você tem o sonho de morar fora do Brasil e de morar num país de língua inglesa, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos amanhã. O VED está acabando, mas eu estou muito feliz. E que bom que a gente pode falar de inglês. A gente não tinha falado ainda. Depois de 25 vídeos, eu falei, nossa, a gente não falou nada de inglês. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.